Olá, estou aqui para a nossa 20ª leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Estamos finalizando o capítulo que fala dos modos de controle. E vamos estudar aqui o fator CIA. A página é 183. Temos um pequeno quadro aqui que nós vamos ler o que o autor fala sobre ele. Na coluna vertical, de baixo para cima, o primeiro quadro é interesse do grupo, a primeira linha é interesse do grupo e interesse pessoal. Na linha da esquerda para a direita é baixo e alto. Estamos falando aqui de motivação individual. Interesse do grupo, obrigações contratuais. Fator CIA, baixo. Interesse do grupo, valores culturais. Fator CIA, alto. Interesse pessoal. Forças do livre mercado. Fator CIA, baixo. Interesse pessoal. Nada dá certo. Fator CIA, alto. Como eu disse na última leitura, ainda não está muito fácil de entender esse último capítulo. Espero que para vocês que estão acompanhando esteja melhor. Cabe a nós, os gestores, identificar um modo de controle mais adequado para cada situação. Vamos aplicar o nosso modelo ao trabalho de um novo funcionário. Qual é a motivação dele? É, em grande parte, baseada no interesse pessoal. Em vista disso, você deve lhe dar um trabalho claramente estruturado, com um baixo fator CIA, e caso ele se saia bem, começará a se sentir mais em casa, a se preocupar menos com os próprios interesses e a se interessar mais por sua equipe. Ele descobre que, se está em um barco e quer avançar, ele ganha mais ajudando a remar do que correndo para a proa. Essa é muito boa. Ele descobre que, se está em um barco e quer avançar, ele ganha mais ajudando a remar do que correndo para a proa. Porque da proa ele não vai passar. E se o barco não avançar, ele vai continuar no mesmo ritmo. Muito boa. Vou gravar essa frase. Quando isso acontece, o funcionário pode ser promovido a um trabalho mais complexo, incerto e ambíguo, que tende a pagar mais. Com o passar do tempo, ele continuará acumulando experiência compartilhada com os outros membros da organização e estará pronto para dar conta de tarefas cada vez mais complexas, ambíguas e incertas. É por isso que empresas com culturas corporativas fortes tendem a promover pessoas de dentro em vez de contratar de fora. Contrate jovens, coloque-os em posições bem definidas e nível relativamente baixo, com baixos fatores CIA. E, com o tempo, eles compartilharão experiência com os colegas, supervisores e subordinados e aprenderão os valores, objetivos e métodos da organização. Aos poucos, eles passarão a aceitar um mundo complexo de trabalhar com vários superiores e tomar decisões com grupos de pares
e poderão ter muito sucesso nesse ambiente. Embora eu não esteja entendendo muito bem todo o capítulo, essa parte aqui, para mim, ficou bem clara. Pessoas com vontade de crescer e que sejam colocadas em uma função, mesmo que ainda ele não esteja muito ambientada com os valores da empresa, com o tempo, se ele for bem sucedido na função onde ele está, estiver bem claro para ele, ele vai entender que se a empresa vai bem, ele terá mais chances. E com o tempo, ele vai começar a auxiliar quem está ao seu lado. Lógico que para isso, a pessoa tem que ter qualidades. Mas aí, para detectar essas qualidades, já faz parte de outro capítulo, não é aqui. Então, eu acredito que dentro dos meus negócios, eu posso até não ter controlado muito bem, mas é sempre isso que eu procuro fazer e procurando valorizar as pessoas que estão dentro da empresa, sempre dando oportunidade para jovens e procurando acreditar que esses jovens terão mais capacidade no futuro. Voltando ao texto, mas o que fazer quando por algum motivo temos de contratar um gestor sênior de fora da empresa? Como qualquer novo funcionário, ele entrará com um grande interesse pessoal, mas inevitavelmente lhe daremos uma organização difícil de gerir. Afinal, foi justamente por isso que contratamos de fora. Portanto, nosso novo gestor não só tem um trabalho complexo pela frente, como seu ambiente de trabalho terá um CIA altíssimo. Além disso, ele não tem uma base de experiência compartilhada com o restante da organização e nenhum conhecimento dos métodos utilizados para ajudá-lo em seu trabalho. O que podemos fazer é cruzar os dedos e torcer para que ele se esqueça rapidamente do seu interesse pessoal e, com a mesma rapidez, domine o seu trabalho para reduzir o fator CIA. Se isso não acontecer, ele terá menos chances de sucesso na empresa. Coincidentemente, isso acontece na nossa empresa neste exato momento. Tá? Quem participa da organização Injeta e está acompanhando a leitura desse livro, sabe que nós estamos vivendo com um gestor que veio de fora. E esse último parágrafo mostra certinho a situação de um gestor que vem de fora e tem muitos desafios pela frente. Legal? Podemos falar sobre isso em particular para discutir essa última parte. Modos de controle no trabalho. Qualquer momento, um dos 3 modos de controle pode reger o que fazemos, mas com o passar dos dias, nos vemos influenciados pelos 3. Vamos acompanhar o modo de controle de Bob por um tempo. Bob é um supervisor de marketing, compra seu almoço no refeitório, ele é influenciado pelas forças do mercado. Suas decisões são bem definidas e baseadas no que ele quer comer e no quanto quer pagar. O fato de Bob ter decidido ir ao trabalho representa uma transação governada por obrigações contratuais. Ele ganha um salário fixo para fazer o melhor serviço possível, o que implica que ele precisa comparecer ao trabalho. E Bob aceitou participar de atividades de planejamento estratégico movido pelos valores culturais da organização. Essa tarefa não faz parte de seu trabalho normal, conforme definido por contrato.
e, portanto, constituem um esforço adicional para ele. No entanto, Bob o faz porque acredita que a empresa se beneficiará de suas contribuições. Agora vamos dar uma olhada no que acontece no decorrer de um projeto. Como sabemos, o departamento de Bárbara é responsável por treinar a força de vendas da Intel em relação aos produtos de sua divisão. Quando ela compra os materiais a ser usados no treinamento, suas decisões são governadas pelas forças do livre mercado, pois ela quer obter materiais de qualidade aceitável pelo menor preço possível. No entanto, a decisão de dar o treinamento representa um exemplo de obrigações contratuais em ação. Os vendedores esperam que cada divisão forneça treinamentos regulares. Embora o programa não seja um requisito obrigatório estabelecido pelas políticas formais da organização, sua base é contratual. A questão é que as expectativas podem gerar a mesma obrigação que o documento formal. Quando várias divisões compartilham uma força de vendas, cada uma delas tem interesse em treinar os vendedores para promover e vender seus produtos. Ao mesmo tempo, a menos que as divisões se disponham a sacrificar o interesse pessoal em favor do interesse compartilhado, as sessões de treinamento podem facilmente se transformar em cada um por si, desarticulado e confuso. Portanto, a necessidade das divisões individuais apresentarem mensagens coordenadas é regida pelos valores corporativos. Desse modo, no treinamento de vendas, encontramos todos os 3 modos de controle em ação. Recentemente, um grupo de gestores de marketing da fábrica alegou que nossos vendedores só eram motivados pelo interesse pessoal. Eles disseram que os vendedores se concentram em vender os itens que geravam mais comissões e bônus. Irritados e um pouco metidos a santos, os gestores se consideravam muito mais preocupados com o bem comum da empresa do que os vendedores. Mas foram os próprios departamentos de marketing que criaram esse monstro. Para convencer os vendedores a favorecer determinados produtos, as divisões vinham promovendo concursos para eles havia algum tempo, oferecendo prêmios como bônus em dinheiro e viagens a países exóticos. Os gestores de marketing estavam competindo entre si por um recurso finito e valioso, o tempo dos vendedores. E os vendedores simplesmente reagiram como o esperado. Os vendedores, contudo, também podem ter a reação oposta. Em certa ocasião, uma de nossas divisões enfrentou sérias dificuldades, deixando os vendedores sem produtos para trabalhar por quase um ano. Eles poderiam ter saído da Intel e imediatamente conseguido outro emprego e comissões rápidas em alguma outra empresa, mas a maioria continuou conosco. Eles ficaram porque acreditavam na companhia e tinham esperança de que, mais cedo ou mais tarde, a situação melhoraria. Crença e esperanças não são aspectos do modo de controle do livre mercado. Elas decorrem da adesão aos valores culturais. Pessoal, esse capítulo aqui é extremamente importante. Vale a pena relê-lo, estudá-lo, comentá-lo, trabalhar em cima dele. Modos de controle. Capítulo 10, começa na página 177 e termina na 186. Muito importante. Achei de extrema valia para tanto a gente quanto os nossos liderados têm que entender em que parte da empresa eles estão. Vamos lá, vamos continuar. Os players
Parte 4. Página 189. Uma analogia com o mundo dos esportes. Nos capítulos anteriores, defendi um argumento que pode ser resumido pela seguinte frase: o output de um gestor é o output da organização sob sua supervisão ou influência. Em outras palavras, a gestão é uma atividade de equipe. No entanto, por mais que uma equipe seja muito bem montada, muito bem liderada, muito bem orientada, composta de pessoas espetaculares, seu desempenho só será tão bom quanto os indivíduos que a compõem. Bom, errei a pontuação aqui, mas vamos lá. No entanto, por mais que uma equipe seja muito bem montada, muito bem liderada, bem orientada, composta de pessoas espetaculares, seu desempenho só será tão bom quanto os indivíduos que a compõem. Em outras palavras, tudo o que falamos até agora será inútil se os membros do nosso time não tentarem continuamente fazer o melhor trabalho possível. O restante desse livro se concentrará no que o gestor pode fazer para obter o máximo desempenho individual de sua equipe. Legal, eu quero fazer uma analogia aqui com o futebol profissional, embora eu entenda muito pouco de profissionalismo de futebol. Na verdade, não entendo de futebol em si, mas eu ouço muitos comentários, já acompanhei um pouco. No passado, eu ouvia falar de muitos times que contratavam grandes craques para colocar no time. Montavam uma equipe com várias estrelas. E quando, usando o capítulo anterior, o fator Si, ele estava com mais interesse no pessoal do que no geral, ou da empresa, ou da equipe, esses times, às vezes com grandes estrelas, grandes nomes, grandes craques, não iam para frente. E isso pode acontecer em empresas também. Tá? O time é muito bom, mas é mais importante eu me destacar no time, eu fazer mais gols, eu ser promovido, do que o time ganhar o campeonato. Isso vai dar errado, porque os outros vão ficar com ciúmes e às vezes vão ter o mesmo pensamento que eu e não vão tocar a bola para mim e, respectivamente, eu também não vou tocar a bola para eles. Vou tentar fazer tudo sozinho e aparecer mais. Já, como o autor está dizendo aqui, quando esses craques excelentes, líderes, estão engajados pelo que ele chama de fator CIA, tá? As coisas vão ser diferentes e o setor inteiro, ou a fábrica inteira, ou a empresa inteira vai para frente. Retomando o texto, só pode haver duas razões para uma pessoa não fazer seu trabalho. Ou ela não consegue, ou não quer fazer. Ou ela não é capaz, ou não está motivada. Para saber por que uma pessoa não está fazendo o próprio trabalho, podemos empregar um teste simples. Se a vida da pessoa dependesse de fazer bem o trabalho, ela conseguiria fazê-lo? Se a resposta for sim, a pessoa não está motivada. Se a resposta for não, ela não é capaz. Se minha vida dependesse de tocar violino, eu não seria capaz. Nem o autor, nem eu. Mas se eu tivesse de correr 1 quilômetro em 6 minutos, eu provavelmente conseguiria. Não que a ideia me agrade, mas se minha vida dependesse disso, eu provavelmente seria capaz. Eu acredito que também seria. A tarefa mais importante de um gestor é obter o máximo desempenho de seus subordinados. Portanto, se dois fatores limitam o output de um gestor
tem duas maneiras de resolver o problema: treinamento e motivação. Como mostra a ilustração abaixo, cada um desses fatores pode melhorar o desempenho de uma pessoa. Neste capítulo, nós voltaremos à motivação. Então vamos lá, mais um pequeno gráfico. Na linha horizontal está a capacidade individual e na linha vertical o desempenho. Quando baixo grau de motivação, faz a linha seguir só na capacidade individual e não sobe no desempenho. E aí é preciso treinamento. Com alto grau de motivação, ela vai subir na vertical, que é o desempenho, e também na capacidade individual. Então, para isso, ela precisa ter motivação além de capacidade. Ela tem que ser capaz para fazer isso. Um gestor tem duas maneiras de melhorar o desempenho de seu pessoal: treinamento e motivação. Então, precisa treinar e motivar. Alguns precisam treinar mais e outros precisam motivar mais. Alguns precisam dos dois e alguns não vai nem de um jeito nem de um outro. Infelizmente tem que sair do barco. Como um gestor pode motivar seus subordinados? Para a maioria de nós, a palavra motivação implica fazer algo a alguém. Mas não acho que seja possível, porque a motivação é algo intrínseco à pessoa. Assim, o que um gestor pode realmente fazer é criar um ambiente que promova o crescimento e o sucesso de pessoas motivadas. Considerando que mais motivação leva a um desempenho melhor, não há uma mudança de atitude ou dos sentimentos de uma pessoa. Quando o subordinado diz que está motivado, isso não quer dizer nada. O que importa é se o desempenho dele melhorou ou piorou com as mudanças no ambiente. Uma atitude pode constituir uma indicação ou um indicador, uma janela na caixa preta da motivação humana, mas não é o resultado, o output desejado. O output desejado é um desempenho melhor com determinado nível de habilidade. Durante a maior parte da história ocidental, incluindo o início da Revolução Industrial, a motivação baseou-se principalmente no medo de ser punido. Na época de Charles Dickens, o risco de morte levava as pessoas a trabalhar, porque se elas não trabalhassem, não seriam remuneradas, não teriam como comprar comida, e se roubassem comida e fossem pegas, seriam enforcadas. O medo da punição as levava indiretamente a produzir mais do que produziriam de outra maneira. Nas últimas décadas, várias novas abordagens começaram a substituir as práticas antigas baseadas no medo. O surgimento de abordagens de motivação novas e mais humanitárias pode, talvez, ser atribuído ao declínio da importância relativa do trabalho manual e ao aumento correspondente da importância dos chamados trabalhadores do conhecimento. É fácil mensurar o output de um trabalhador manual, e desvios do desempenho esperado podem ser detectados e reparados imediatamente. Já com o trabalhador do conhecimento, identificar esses desvios leva mais tempo, porque até as próprias expectativas são muito difíceis de definir com precisão. Em outras palavras, o medo não atinge da mesma forma programadores de computador
e operários explorados, o que leva à necessidade de se abordar a motivação de outra forma. Minha descrição do que leva as pessoas a melhorar sua performance se fundamenta em grande parte na teoria da motivação de Abraham Maslow, simplesmente porque minhas observações da vida no trabalho confirmam esses conceitos. Para Maslow, a motivação está intimamente ligada à ideia de necessidade, que faz com que as pessoas tenham um ímpeto, que por sua vez resulta na motivação. Uma necessidade satisfeita deixa de ser uma necessidade e, portanto, deixa de ser uma fonte de motivação. Em termos simples, se quisermos criar e preservar um alto grau de motivação, devemos manter algumas necessidades insatisfeitas o tempo todo. As pessoas, é claro, tendem a ter uma variedade de necessidades simultâneas, mas uma delas é sempre mais forte que a outra, e essa necessidade que determina em grande parte a motivação de uma pessoa e, em consequência, seu nível de desempenho. Maslow definiu um conjunto de necessidades. Com outra mostra a ilustração a seguir, que tendem a seguir uma hierarquia quando uma necessidade mais abaixo é satisfeita. É provável que uma necessidade mais acima assuma o controle. Maslow definiu um conjunto de necessidades que tendem a seguir uma hierarquia. Quando uma necessidade mais abaixo é satisfeita, provável que uma necessidade mais acima assuma o controle. Então vamos lá para mais um gráfico. O gráfico de Maslow. Esse é bastante conhecido. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas. Atingindo as necessidades fisiológicas, a próxima necessidade deles seria segurança. Atingindo fisiológica e ele estando seguro, a outra necessidade seriam sociais e pertencimento à sociedade. Na sequência, estima e reconhecimento. E, por final, segundo Maslow, a autorrealização. No próximo quadro, na próxima página, a 193, ele vai descrever o que é a necessidade fisiológica, segurança, sociais e pertencimento, necessidades e reconhecimento e as necessidades de autorrealização. Então, como termo é importante também, eu vou deixar para a próxima leitura. Então, vamos encerrar aqui no quadro de Maslow, na página 192. Ok? Essa é a 20ª leitura do livro Gestão de Alta Performance, de Andrew Grove. Ok? Até a próxima.